Olá, ser de luz, querido povo de Deus! Sejam muito bem-vindos aqui à minha videoaula e hoje trataremos sobre o assunto chamado lógica, a ciência da razão, ou seja, o cérebro que comanda, o cérebro aqui, ó, seus neurônios, suas sinapses. Tudo acontece no seu sistema nervoso central, que parte para o seu sistema nervoso, sistema protonervoso, depois seu sistema límbico, depois seu sistema frontal. Seu pensamento. Tudo parte do pensamento. Se você pensa que está tudo bem, está tudo bem. E realmente está tudo bem. Porque se está tudo bem comigo, se você chegou até aqui, é porque o seu proto-central mandou para o seu central, que está começando a fluir pelo seu hipocampo para o frontal. E o seu frontal conversa com o ego, que é o cérebro reptiliano. A lógica é a ciência da razão. Mas eu quero instruir para vocês o seguinte: o que fazemos no mundo onde o senso crítico e o juízo andam em desbalanço? Quando uma pessoa está um pouco distante da realidade tangível, que é a matéria-prima, a matéria-realidade, e você começa a ter devaneio, delírio e não começa a agir no seu mundo, quer dizer que você tem energia, está sendo bloqueada pelo seu inconsciente, o inconsciente é a mãe e o consciente é o pai, só isso. Você precisa exercer o que vem do seu inconsciente, você precisa de trabalho, e o trabalho é o que te leva a sanar os seus problemas. Uma vida sem trabalho é uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito é uma vida que não vai para frente, é uma vida de mente vazia, que leva às coisas que enferrujam. Uma mente que enferruja é uma mente que não vai conseguir se posicionar no mercado de trabalho. E se posicionando no mercado de trabalho, aqui como eu, na minha organização, Luz Quântica, você vai poder começar a vislumbrar o mundo como ele é. Um mundo onde a gente pode fazer 1000 maravilhas. E essas 1000 maravilhas é fazer o bem sem olhar quem, ter boas ideias, ideações, começar pelo seu ideal. Qual que é o seu ideal? O seu ideal não de hoje, mas o seu objetivo central: espalhar amor, irradiar, beleza, estética. Eu sei que você deve estar cheio de perguntas, já deve estar tendo um turbilhão de pensamentos na sua cabeça. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Eu sou um coach educacional e coach de life. Estou aqui para te ajudar a você a se manter num caminho que você vai desdobrar a sua consciência que está latente para o canal de graças e louvores do ser vivente, que é a personificação do Cristo. E quando você está com Cristo, você não perdeu tempo, você não perdeu nada. Todos nós estamos com Cristo, mesmo você não sendo cristão, católico, ou ortodoxo, ou budista. Só há maneiras de pensar, mas há maneiras de pensar mais afincamente e focar numa especialidade, porque você não vai dar conta de carregar tudo uma bagagem teórica enorme para depois falhar no caminho. Mas eu te garanto aqui, se você tentar comigo, respeitando sua religião, eu respeitando a sua religião e você respeitando a minha, nós podemos fazer um mundo melhor. Um mundo onde a minha geração, 90 para cá, as pessoas estão mais alegres, mais conscientes de si mesmas, mais atenção em si mesma e mais produtivas, gerando os seus sintomas de prazer, que é o ponto de pulsão de vida, que significa bom ânimo. Nunca deixe faltar bom ânimo para o seu ponto de vista. E o seu ponto de vista, para mim aqui, no meu caso, é fazer um diagnóstico. Eu vou diagnosticando e vou sanando, vou diagnosticando e vou sanando.
por onde eu passo, minha especialidade de diagnóstico, que eu aprendi na minha graduação de ensino superior, diagnóstico organizacional, eu vislumbro, tenho um olhar visionário de que a gente pode pensar grande, governamentalmente, a gerir o público. Gerir o público significa esquecer de si, mas sem esquecer que você precisa estar em si para que você possa servir ao outro si mesmo. Entendeu mesmo? A outra psicologia. E sabendo que todo mundo tem suas diferenças, todo mundo tem interesses que vão além dos seus e vão que talvez entrem até em conflito, sejam litígio, conflitosos. Mas essa é outra área de grande foco e grande importância que eu tenho especialidade, porque minha tese foi sobre greve e principalmente na formação de consciência de classe. Isso não significa somente que você pertence a uma classe social, significa que você adquiriu o conhecimento da profissão, que você é um profissional, você se profissionalizou. Não significa ter o estigma da esquerda. A classe social é um problema dos marxistas. Não, a classe social é real. Temos classes sociais, mas isso não significa que eu sou melhor que você ou você é melhor que eu. Significa que uma pessoa que tem uma classe social, por exemplo, com uma formação, tem um conhecimento que vai prestar à sociedade de uma forma útil e agradável para que você se desembrulhe aí nas suas bolhas, nas suas vertentes de instrução, de conhecimento e transformar em sabedoria como usar a sabedoria. E você já deve saber que você é uma pessoa magistral em elevar o ego. Então vamos começar pelo um dos meus mestres, o Hegel. O ego para Hegel é o negativo. Quando você exclui o ego, a consciência surge, porque o ego, na tradição leste, significa o falso eu, o ahankara, a falsa consciência, ou em Lacan, the phantom, o fantasma da consciência. E esse fantasma da consciência é o ego, é o blind spot que Zizek diz. Blind spot significa que não tem como ver o ponto. René Descartes, né? Aquela cruz, espaço-tempo. Deus é isso, espaço-tempo, luz e energia. Luz e energia. A gente tem uma racionalidade limitada. Não dá para trabalhar com o mundo inteiro assim e fazer um sucesso assim, criar o seu sucesso imediato. Você pensa, mas o que há de expressivo é aqui, nessa intenção, nisso que está gravado, e não no que eu estou pensando no meu subconsciente, nessa manifestação. Isso é o plano, os 4 mundos da Cabala. Entendeu bem? Que eu já vou comentar. Depois eu comento. Depois eu faço outro vídeo aula sobre os 4 mundos da Cabala, que é o ocultismo misturado com conhecimento esotérico. Os 4 mundos da Cabala, se não me engano, são Ásia, Yetzirah, Bria, não, Ásia e Atzilut. Alguma coisa assim. Pode pesquisem vocês mesmos. Eu gosto de motivar o meu estudante assim, dando a liberdade para ele pesquisar. Dando a liberdade. Se você tem alguma dúvida, pergunta ao professor. Mas se eu não souber, pesquise. Pergunte a resposta, depois eu te dou a resposta. Aí se você estiver buscando aí no seu mundo de devaneios, se você está totalmente atribulado de trabalho e não sabe para onde ir, pense, você tem um Deus, luz. Perca a sua inibição. Se você está na fase do inibido, perca a sua inibição, porque inibição leva à procrastinação, a procrastinação leva à perda de tempo, e a perda de tempo leva à falsa consciência, as mazelas, as picuinhas, as rinchas, aos rancores, atitudes como essa de levar o Atzilut, que é o plano da emanação, leva que você é um construtor
sócio construtor de você mesmo. Entendeu bem? É isso que eu quero mostrar para vocês. Isso que eu quero mostrar para vocês. Que vocês são sócio construtores, sócio cosmocratores. Eu não sou nenhum místico aqui para dizer para vocês que vocês vão sair depois de uma terapia com as minhas videoaulas super dotados em talentos extraordinários. Eu estou dizendo que vocês podem chegar lá. Só cabe a vocês mesmos destravar o que ficou pré-concebido ou pré-conceitualizado. Porque em Hegel, o conceito é um motor que engenha a ferrugem. Entendeu? Um motor que engenha a ferrugem significa o quê? O motor, o cérebro, aqui, lá e lá aqui, ó. Lado esquerdo, lado direito, lado direito, lado esquerdo. Tá trabalhando, pensando demais e não colocando no mundo material, que é o mundo físico, o mundo do trabalho. Se sua essência, que é a sua alma, essência precede a existência, tá pedindo, tá vindo as ideias, você tem que combater. E esse combate que há no mundo do inconsciente quer dizer que você deve jogar na materialidade, você deve expor, você deve expressar-se. Essa é a palavra. E essa minha técnica da teoria da expressão, que não é nada novo, na teoria da arte também não é nada novo, é fantástica. Você vai e se expressa. Você tem que ter coragem para se expressar e não ficar inibido. Mas eu respeito a sua subjetividade, entendeu bem? Eu respeito o seu espaço mental. Aí você pensa, o que o coach educacional está querendo dizer com isso? O coach educacional aqui, eu, Pedro Vitor Lucas Bonf, estou querendo te motivar a você que tem um interesse aí, qual for, em passar em... Primeiro é o seu campo de atuação. Se você quer seguir as exatas, as humanas, as áreas de saúde, entendeu bem? Eu tô aqui para te encaminhar, fortalecer você com os conhecimentos que você tem para te dar mais conhecimento e pensar maior. Pensar maior, que você pode fazer um mestrado no exterior, um doutorado no exterior, um PhD no exterior. Ou se você já tiver, vem aqui, dê sua réplica e vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Só fazendo uma correçãozinha aqui. Adilu, Beriá, Yetzirá e Aziá. Acertei, tá vendo? Aziá, Yetzirá, Beriá e Adilut, os 4 mundos da Cabala. Esses 4 mundos da Cabala são os 4 textos que a gente ora no Rosário, os católicos. As 4 evangélicos, tem uma correlação entre os 4 evangélicos. São os patamares da elevação da consciência. E quando você eleva a sua consciência a um ponto de transformação radical, você consegue a contemplar meditativamente, e olha que eu sou materialista, ao infinito. E quando você está no contínuo fluxo de consciência infinita, você é luz infinita. Você não sabe disso, mas você é luz infinita. Entendeu bem? E quando você é luz infinita, você vem na luz quântica, e essa quanticidade quântica vai te abrindo espaço para receber mais energia do bem positiva, que eleva o seu astral, que eleva o seu humor, e você vai fazendo afetuosamente a graça do nosso Senhor e Salvador, que é a luta. E a luta significa trabalho, só isso. Mão na massa. Você deve pensar positivamente, agir legalmente, eticamente, moralmente, civicamente, para que você possa construir o seu projeto, no qual você tem aí em mente, viver sem ter a vergonha de ser feliz, não é isso que diz a música? E frutificar. Se você pensa em frutificar, você deve ter um plano, um projeto, uma ideia que seja nova, inovadora,
Se você é uma ideia nova e inovadora, toca para frente. Um conselho que eu recebi dos meus professores na minha graduação, na minha primeira graduação, no ensino superior, foi: escreva tudo que vier. Eu comecei aí, já desbloqueou meu lado de escritor. A professora pediu para eu escrever, a professora de psicologia pediu para eu escrever, eu comecei a escrever. Eu escrevi um livro e olha, sucesso total. Hoje eu sou autor de 13 e-books, fora os artigos, eu me sinto, ufa, eu vou conseguir fazer tudo isso. Estudei tanto e ainda estou aprendendo. Gente, o cérebro cabe muita informação. Aí você se sente na obrigação de colocar em prática todo o conhecimento que você adquiriu. Eu aqui, Pedro Veiga e Lucas Bonf, com tecnologia em gestão pública, do ensino superior e licenciatura e 3 especializações, eu me sinto como se estivesse comandando, assim, tipo, exércitos de anjos que vão até vocês e vão tocando em vocês algo que você é de seu interesse. Se é um mini curso em gestão estratégica, de empresarial, de empreendedorismo, eu motivo você a continuar no empreendedorismo. Agora, no meu empreendedorismo aqui, que não é só sobre empreender, porque isso aí é depois que eu vou falar. O meu curso aqui é sobre libertação e liberdade, sem cair no abismo da liberdade que a gente é subjetividade, o grande outro. Você deve empreender o seu desejo, como diz Lacan. Saber como desejar a realidade. O desejo é a essência da realidade. E o saber desejar é a essência de como se destacar da ansiedade do capitalismo para a materialidade, construir. E aqui eu construo, aqui tem uma construção que já tem 17 minutos de um diálogo, de uma conversação, de um discurso crítico, que não falta senso crítico, que suas percepções estejam bem, que sua mente esteja pensando positivo em se juntar conosco aqui na Luz Quântica e aprender comigo tudo que eu tenho e vou aprendendo e eu vou ensinando, vou passando para vocês. É muito simples, é só me seguir aqui. Me chamo Pedro Veiga Lucas Bonf. Eu estou aqui para educar. Meu sonho é ser professor de filosofia, e já que eu já sou filósofo, tenho um entusiasmo, já nasci filósofo. Não é fácil não. Estou cursando filosofia, te incentivo aí a combinar seus conhecimentos com o meu, trocar algumas ideias academicamente, te orientar, se possível, se você quiser que eu te oriente. Posso ser seu orientador, como coach educacional, que é uma área que eu tenho especialização e tenho muita afinidade, e te preparar para um mercado que você talvez ainda nem conheça, porque você não sabe quando. Você é um jovem acima de 18 anos, que é o meu público-alvo, está se preparando para o futuro, né? Você está me assistindo, você tem 18 anos, 19, 20, 22, vai fazer vestibular. Nem tem vestibular mais, vai entrar logo na universidade. Vai fazer o quê? O que você vai fazer? O que você quer fazer? Já decidiu quais são as suas melhores matérias, disciplinas? Você tem que pensar com calma. E para entrar na academia, você tem que ter 2 vertentes. Ou você é acadêmico ou você é profissional. Eu sou acadêmico e profissional ao mesmo tempo. E é assim que eu vou conseguindo me destacar no meu mercado de trabalho, no meu nicho de mercado, que é sanar os problemas da psique humana. Ideal impossível de acordo com Freud, mas que para Deus não há nada impossível. E olha que eu não sou nenhuma majestade, né? Aquela, ou majestade eu sabia. Eu sabia. Aí você consegue manejar as coisas boas, você consegue perceber o mundo, que está todo mundo dentro da subjetividade. Aí você volta a curar e a respeitar a sua subjetividade e respeitar o espaço que há entre a simetria da subjetividade. Aí você pensa em Zizek, naquela X assim, a simetria que nem na retina. O objeto, o olhar
o olhar do objeto que você está representando refrata no seu ego. Ele está invertido. E essa inversão é justamente o que mexe com os 4 discursos lacanianos, ou seja, o discurso do mestre, o discurso da estética, o discurso do universitário e o discurso do analista. E por cima, o 5º discurso, ou seja, o pentagrama, a federação, o federado, discurso do capitalista, que é uma neurose, ou seja, A, S, S1, S2. A significa objeto mais de gozar, em Lacan. O objeto mais de gozar é o seu interesse, é o que te motiva, é a letra, e a letra é o ser, em Lacan. Lacan camuflou a área dele, mas eu estou aqui para explicar o que é Lacan. Porque para você pegar um livro de Lacan e ler Lacan, você vai se perder. Você vai estar no mundo, na academia lacaniana. Mas você pode acabar se perdendo, sem saber o que é a letra, o sintoma, o syndrome, o fantema, sideração, complexo de Narciso, complexo de elétrica, e todo o aparato psicológico e abnormal que você está catalogado DSM-6. Saiba, neuroses servem às vezes para que você venha a ter a motivação para se destravar-se, desengenhar-se, destilar-se, desenvolver-se da neurose. Às vezes, nós precisamos tanto... Agora que eu percebi isso, às vezes, você está reclamando demais. Você está sendo... Com todo respeito, isso vale para mim também. Você está sendo ignorante e mal educado consigo mesmo. Porque nós precisamos de um do outro. Sua opinião pode ser totalmente divergente da minha. Você que está assistindo aqui pode até saber mais que eu. Claro, ninguém sabe mais que ninguém. Lógico. Mesma coisa. E o bacharelado é muito simples. O que é em cima? Ein. Zozof. Ein. Ein significa primeira luz. A primeira luz. Einsof. Ou seja, eu sou, Einsof. Tu és, Einsof, nós somos. Isso é a Cabala. E você está rodeado de anjos e arcanjos querendo que você venha para a luz quântica e seja quanticizado para ser melhor educado com a raiz da sabedoria, que é a árvore sagrada e genealógica da sapiência humana e ancestral, que é fazer o bem sem olhar a quem, como Jesus fez, pregou e morreu na cruz. Se você está pronto para uma aventura dessa, eletrizante, sabendo que não vai morrer, mas vai viver para a glória eterna, você com certeza é luz quântica. Eu inovei, você pode inovar, mas saiba, esse livro aqui não falha. Tá tudo aqui. Primeiro livro que você deve ler na sua vida se chama Bíblia Sagrada, antes de qualquer um outro. Primeiro leia a Bíblia. Depois que aprender a Bíblia, Bíblia significa livro. Põe o seu livro para trabalhar. Quando você colocar o seu livro para trabalhar, se você for ser escritor, jornalista, qualquer outra profissão, profissões legais, gente. Poeta, escritor, como eu, você tem que ter o conhecimento da vida de Cristo, e a Bíblia Sagrada é o conhecimento da vida de Cristo. Entendeu bem? Esse lado espiritual não pode faltar, porque é o lado que te dá
a fé para que na sua imaginação não fique morta como uma criança. O que eu quero dizer é o seguinte, que você não padeça, mas tenha. Se você acreditar que Jesus morreu por você e ressuscitou por nós, você vai ser ressuscitado. E você vai ter uma outra vida ainda, mas isso ainda não é um horário de falar agora sobre isso. Não quero falar de outras vezes. Eu já tive até experiência quase morte, gente. Quase morte, várias vezes. Aí eu fico pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Aí vocês, meus queridos seres de luz, vocês vão galgando, passo a passo, essas doses de energia e de entusiasmo filosófico que eu tenho, né? Eu tô realizando um sonho que é ser graduado numa escola de filosofia, e eu faço filosofia e eu sou entusiasta filósofo, nasci com isso, minha área de atuação, e eu já li dezenas de livros de filosofia e me encontrei num dos livros mais marcantes da filosofia moderna e contemporânea, que se chama Fenomenologia do Espírito, Idealismo Alemão. No idealismo alemão, é a mesma coisa que Lacan. Todas as ciências são egos. Você entende tudo. Você é o absoluto. Quando você é o absoluto, você entende todas as ciências, você reduz tudo isso a fetiche. Fetiche do capitalismo. Aí você abre os olhos a enxergar que lá na Eucaristia, quando tiram a hóstia daquela representação da Eucaristia, é o vazio. Quando coloca a hóstia, é o preenchimento, a luz. Quando você vai lá rezar, você coloca a hóstia e faz a sua comunhão com seu mestre espiritual, que é seu pai, sua mãe, seu Jesus, seu defensor, seja lá com quem você estiver comungando. Isso é o básico da catequese católica, o básico. Mas na religião católica você tem o dever de honrar seu pai e sua mãe, né? Então, quando for lá na igreja, fizer o rito católico, pense no seu pai, porque foi seu pai que lhe gerou. Sem seu pai ou sua mãe você não seria nada. Só depois aí você pode começar a ter o seu campo de atuação, o seu nicho e o seu trabalho e a valorização do seu trabalho para poder chegar ainda a outra parte da vida que eu não cheguei, que é de produzir família. E olha que eu me graduei no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal Central, e recebi um belo elogio de um chefe meu que eu trabalhava no departamento de desporto, que eu era a primazia do patriarcalismo. É porque eu nasci em meios militares, eu sou assim mesmo. Às vezes eu já me desgastei, porque se eu for fazer musculação ou for fazer algum esporte, o receio é grande. Porque eu tenho que melhorar aqui. Então a academia que eu tô não é mais aquela academia de 20 anos, você tem 20 anos, tá fortão, musculação, rock and roll, não é nada disso. Curta os seus 20 anos, sua fase de 20 anos, com castidade, pureza mental, educação, ética e moral. Aí você vai pra frente. Quando chegar aos 30, tenta não ser dramático. Vai passar, é o inferno astral. Os primeiros 35 anos, dos 30 aos 33, é um inferno astral. Dos 34, você começa a ganhar maturidade, você começa a ser adulto. 35 para cima, eu já não sei, mas isso deve ser coisa boa. Você já não se preocupa se você vai morrer, se você vai viver, se você vai acordar morto, Você não acredita em nada disso. Tudo isso é irracional. É emanação, é lógico, mas se você anda com um crucifixo aqui, ó, um pequeno crucifixo aqui, tendo fé que isso aqui tá contigo, não tem como não, cara. Não tem como não. Você vai acordar bem, vai acordar com o pé direito, vai acordar com saúde, vai acordar motivado a co-construção e a
construção cósmica. Porque você também, nesses tempos, não somente são cosmocratores, são construtores de sua própria vida. Então, quem sou eu aqui como coach educacional para interferir na sua vida? Eu sou um professor, eu estou aqui para te orientar. Esse é meu papel. O papel do profissional é orientar os indivíduos, o indivíduo, a sociedade, a ser social, porque o que eu aprendi na especialização em psicologia social é que todo ser humano é um ser de egregore social. Isso daí te tira da fase do isolamento e te traz à fase da amizade. E a fase da amizade leva ao quê? Respeito. E o respeito leva ao quê? Afetividade. Afetividade leva ao quê? Amor ao próximo. E amor ao próximo gera o quê? Dignidade do trabalho da pessoa humana, ou seja, a co-construção de um mundo melhor, mais pacífico, na sua área de atuação. Se a sua área de atuação for totalmente diferente do que eu estou falando aqui, desconsidere o que eu falei. Mas eu sei que você tem uma boa chance de cair nesse vídeo aula aqui e tá me acompanhando até aqui e tá pensando o que esse professor tá querendo dizer com tudo isso. Eu tô querendo dizer bem assim, ó. Por mais que você tenha flutuado e não tivesse mantido a constância, mantenha a constância. Por exemplo, judeu é judeu, católico é católico, mas todo católico é judeu, porque Jesus era judeu. Um bom conhecimento sobre... Eu gosto de pesquisar, eu já tenho essa experiência. Eu sei um pouco sobre budismo, jainismo, taoísmo e outras coisas, tantos ismos, que eu criei o meu quanto-lusianismo. Quanto luz quântica, luz quantismo. Luz quantizo, estamos todos luz quantizando. Aí você se acalma, dá aquela respirada funda e fala que você conseguiu realizar uma inovação tecnológica, um novo mundo. Não é Lagrange, que Gramsci era a romantização da literatura. E a literatura não pode ser só romântica. Somos romanos. Eu sou católico romano. E o romanismo significa ro. Ro significa, sabe o quê? Ro significa amor, significa passagem, porta, porta da graça, abertura a Deus. Não a dizer a Deus, mas não temer Deus. E ao encontro da luz. E a luz te chama pelo nome para você ficar em paz, agir em paz e ter seguranças, virtudes fortes, que você vai muito longe, que você vai dialogar com pessoas que no mundo inteiro você vai conquistar universos inteiros, as estrelas são os seus nomes, tudo é você. Só cabe a você e você, é entre você e você mesmo. Agora só basta que você tire os parafusos da sua cabeça, que estão barulhando a sua cabeça, se ajeite aí psicologicamente, coloque um mindset, mindfulness. Você que tem percepção periférica, percepção marginal, percepção erudita, percepção de sabedoria divina, que é a estrela de Davi, que é uma estrela que fica aqui em cima da cabeça, acima da cabeça, uma estrela de 6 pontos, o hexagrama, né? Aí você começa a perceber, poxa, cara, eu sou filho de Deus, cara. E olha o que Deus fez por nós. Então, meu querido, você tá aí vivendo, tá com saúde, tá aproveitando essa aula aberta, gratuita. Surgiu alguma ideia nova? O que você pretende fazer? Você já tem alguma meta, alguma coisa nos seus estudos? Porque eu tô aqui para motivar você a ir bem nos seus estudos, para acalmar os seus ânimos,
na fase do seu TCC, quando você chegar no último período, nos 2 últimos períodos, de poder te dar orientações no seu TCC, nos seus últimos períodos, para que sua formação de consciência de classes. E olha o preconceito, porque consciência de classe não significa ser fascista, não. Isso é ideia da esquerda. Porque, o que a Constituição diz? Artigo 5º. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de crença religiosa, direito de ir e vir e outros direitos, tantos outros direitos. Em gestão pública, eu tenho um chamado do artigo 37. É como se eu já fosse concursado. Mas eu estou precisando de patrocinadores para que eu aumente o meu marketing aqui na Luz Quântica, que leve mais palavras de luz e bênção para todos vocês, para que vocês consigam ser senhores de você mesmo, ter atenção com vocês mesmos, poderem frutificar, gerar boas frutificações, porque cada fase tem uma fase, e essa é a fase da saúde mental. O mês de janeiro significa isso, é um mês branco, é um mês de boas novas, é um mês onde você se clarifica. Aí você pensa, poxa, eu tô assim, na hora de dormir, tomei meus remédios para dormir, e eu tô tão assim, o cara não apaga mesmo, não, hein? Se eu pudesse apagar, eu só não me apagaria. E nem apagaria ninguém, porque isso é violência, e violência gera violência. Eu sou assim, um grande coração, certo? Mas saiba, nem tudo é coração não, nem tudo é só romantismo não, mas o respeito começa pelo amor incondicional. É do amor incondicional e da misericórdia infinita de Jesus Cristo que nós temos a graça de reconhecer que Ele está no meio de nós, nos sustentando. Isso vale para a religião budista, isso vale para a religião jainista, hinduísta e as outras religiões declaradas, 9 religiões declaradas, ou 9 ou 10 religiões. E no final das contas, se você pegar a sua Bíblia, se você pegar uma Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém diz em Tiago que não há religião. É você mesmo. A religião é você se reunir. Religar significa religar. Se você se desprendeu de você, como eu já tive um trauma emocional, eu me desprendi de mim. Minhas emoções me traumatizaram. Agora eu me religo a mim mesmo, ou seja, o corpo de Deus, a hóstia sagrada, o meu Pai, Deus. Coisa que eu nunca tive separado. Eu só estive trabalhando demais em outras dimensões da realidade de pesquisa e ciência e tecnologia. Porque eu não me canso de trabalhar por esse país para ver esse país prosperar e ter mais vitórias de soberania, honra e glória desde a colonização dos jesuítas. Com todo respeito aos povos quilombolas, indígenas e a miscigenação do povo brasileiro. Gente, eu vou ficando por aqui, vou agradecendo a todos que me assistiram até aqui, vou pacificando vocês, eu vou orientar vocês a fazer, eu posso orientar vocês a fazer um bom TCC, boas monografias, porque no meu curso de gestão pública eu tive uma disciplina que era sobre alternativas, gestão de alternativas, itinerário, esse tipo de coisa, reserva, segurança, esse tipo de coisa. Esteja sempre seguro. Tá seguro? Tá. Quer fazer o que de curso? Por exemplo, quero fazer biomedicina, área da saúde. O que você precisa? Quais são os pontos fortes? Biologia, química, matemática, física. E ter uma boa redação. Tendo uma boa redação, tá ótimo. Manejou tudo, passou em biomedicina. Depois, aí que vem o coach educacional. O que você vai fazer com biomedicina? Você vai ter que fazer uma especialização, faz uma especialização lato sensu na área,
e depois faz um mestrado na área. Por exemplo, biomedicina para uma perna eletrônica que se mova com nanobots. Isso vai ser realidade, né? Não é minha visão de visionário, mas os nanobots na sua perna de titânio vão, vai ser como se fosse uma perna normal, só que com a tecnologia de titânio. Nanobots significa células, o novo tipo de célula. Nanobot significa célula criada artificialmente, digitalmente. Porque tudo isso aqui, olha só que visão legal que eu tenho. Tudo isso daqui que a gente está vendo é digital. Para Deus é digital. Na minha visão, para Deus é digital. E olha que eu sou filho de Deus. E Deus me dá esses insights grandiosos, né? Porque eu sou jupiteriano, exagerado. Aí, por exemplo, você não tem uma perna. Você quer colocar uma perna. Coloca uma perna de titânio. Como? Uma perna onde os tecidos são feitos de uma malha robótica, nanorobótica, de nanocélulas robóticas. Entendeu bem? Esse é só um exemplo do que eu posso fazer como coach educacional. Tá, entenderam bem? Espero que sim, espero que estejam gostando da minha aula. Eu não queria me despedir assim tão cedo de vocês. Eu sei que temos muito ao que trabalhar pela frente. Eu sei que vocês estão já cheios de conhecimento, cheios de ideações. Agora parem para pensar. Pega um papel, escreve, vai escrevendo. Outra coisa que eu considero super importante é o desenho dinâmico e articulado da geometria sagrada. Se você já for escrever um livro, pega o papel e faz um mapa do livro. Outra coisa, faça um organograma, um psicogene lá ou um ideograma do seu projeto de pesquisa, o seu TCC, sua monografia, entendeu? Aí você vai conseguir destravar tudo e ir pra frente como eu fui. Eu pensava, quando eu não era formado, eu tinha uma visão de mundo muito pequena. Mas eu me senti em paz. Foi daí que eu mordi da árvore do conhecimento. Mas não me corrompi. Dizem que se corrompe, né? Mas eu não me corrompi. Será que eu realmente mordi do fruto da árvore do conhecimento? Do que é bem e do mal? Com toda certeza. Mas eu não me corrompi. Porque a educação que eu tenho me mantém a ter um grau de pureza de criança. Ter um santuário interior. Mesmo que eu seja a pessoa mais antenada do planeta, esteja falando até com os ursos da Sibéria agora. Que eu não sei nem falar siberiano. Só quando meus olhos ficam azuis, aí eu sei falar siberiano. Brincadeira, gente. Deixa os siberianos pra lá. O problema deles lá é da vodka que eles tomam lá, que eles são muito loucos. Com todo respeito, meu cachorro gosta demais dos lobos de lá. Ele matira os lobos lá do jeito. Tô com saudade dos meus cachorrinhos, galera. Aí vocês se perguntam, cara, o cara falou sobre Buda, o cara católico falou sobre Buda, falou sobre luz e energia que é Deus, falou que todo mundo é luz e energia, falou que o Atman, o Paratman é imortal. Para que o medo de não se aventurar, cara? Não precisa não ter medo de não se aventurar, só basta reconhecer a fase que você tá para a sua boa aventurança na sua fase, no seu ritmo. Praticar um pouco de exercício físico é bom, saudável, mas requer nutrição. Primeira coisa, se você for fazer exercício físico, bodybuilding, não tá nem mais na moda já. Bodybuilding não, caminhadas, cardio, só isso, só pra suar um pouquinho. Bodybuilding, vai na nutricionista
Pede para nutricionista, sua melhor nutricionista, fazer a avaliação do que você precisa e parte para academia. Vá fazer bodybuilding, se manter fortinho. É isso que você quer? Fica com shape, estética. Tá se achando bonito. Não, tem nada a ver isso. Isso é coisa de quem tá nos 20 anos. Mas eu respeito quem tem 30, 40 anos, tem um shapezão bonitão lá, legal. Mas eu acho que isso já saiu de moda. Saiu de moda. A gente tá meio que, por causa da internet, a gente tá pensando mais naquela ideia do que quem lá, quem lacra não lucra. Que lacração o quê, cara? Não tem essa história de lacração não, gente. Essa história é passado. Essa história de quem lacra não lucra foi eles que não lucraram e ainda arrombaram as contas públicas desse país. Aí eles lucraram. Lacraram, mas não lucraram. Mas eu não quero falar sobre política aqui. Seria um horror. Aquela época lá. Meus professores fizeram 4 greves. Adiantou minha formação em 3 anos. Mas é aqui que eu me despeço com vocês, com um amor e carinho, até pela essa greve, que eu nem quis buscar meus direitos sobre o impacto sobre que gerou lá na minha formação, mas foi um impacto positivo. Meus professores estavam fazendo mestrado, doutorado no exterior, enquanto estavam fazendo férias remuneradas ainda, e deixando o estudante lá com um gostinho de violência simbólica lá do Paulo Freire, né? O estudante tem que estudar, e agora o que ele vai fazer? Vai ajudar os professores, pleitear pelos professores, ou vai querer tomar o lugar dos professores? Entendeu? Isso é capitalismo do resultado imediato. O capital é do resultado imediato. Capitalismo no estado de imediato. Livro 4, inédito, que eu li. Eu tenho ele em casa. Isso daí também não pode. Isso daí seria que concursado é concursado. Mas existe o sindicato deles que dão um reforço para ele manter a classe, a categoria de trabalho deles. Por exemplo, professores, não é isso? Aí eles mantêm a firmeza do grupo, da sociedade deles, para assegurar os direitos deles. Mas eu acho que, na minha época, falhou no quesito multa, porque 4 anos, imagina como me prejudicou. E meu trabalho de conclusão de curso foi o mais difícil, sobre as greves na educação pública. A greve pela educação. E até hoje isso está repercutindo. Por que tanta falta de educação, cara? Esse país precisa de educação de primeiro nível. Não é de gritaria, não. E eles quiseram derrubar a educação a partir da família. Atacando as famílias, desmembrando as famílias. Fez 18 anos, vai fazer sua família. Esquece seu pai, esquece sua mãe. Não, cara. Família é tudo. Família é tudo de bom. Não, família? Então vocês, meus familiares, meus seres de luz, estão aqui comigo me assistindo. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Tenham tido a consciência de que nada é fácil e que existem variáveis incontroláveis como as greves, que é um direito, mas não deve passar o que é estabelecido pelo Estado. Por exemplo, em caso de ultrapassar o período da greve, multa sujeita R$ 1 milhão por dia se continuar em greve ou exoneração. Entendeu bem? É assim que o Brasil vai para frente, com tecnólogos em gestão pública aplicada ao sucesso. E o sucesso começa... Você já nasceu com sucesso. Meu nome é Pedro Vico Lucas Bonf. Eu brilho a todo instante. E eu dou um bom fim para vocês, com a dose cavalar de luz. Respeito, ética, soberania, honra e glória. Luz quântica, tu verás e reconhecerás. Amém, senhores.